nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São José, podeis vos assentar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, este é que entrará no reino dos céus. Nós celebramos hoje o 7º domingo depois de Pentecostes, que nesse ano também coincide com a festa de Nossa Senhora do Carmo, um dia que nós podemos ganhar indulgências pelo uso devoto do escapulário marrom de Nossa Senhora do Carmo. Escapulário que entre os sacramentais marianos, juntamente com a medalha milagrosa, é um dos mais populares, mais indulgenciados e recomendados pela tradição da Igreja. Mas não basta, evidentemente, que nós usemos simplesmente o escapulário ou qualquer outro sacramental, como diz o Evangelho de hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É necessário que nós usemos a fim de conseguir graças para fazer a vontade de Deus e assim conseguir o reino dos céus. E assim conclui nosso Senhor: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é que entrará no reino dos céus. E por isso, a importância do uso dos sacramentais para este objetivo, para crescer em santidade, fazendo a vontade de Deus e assim conseguir o reino dos céus. Os sacramentais, eles são coisas ou ações que a Igreja ela aproveita para produzir em nós, primeiramente, bens espirituais, efeitos espirituais que venham nos ajudar na nossa santidade, na nossa salvação. São todas as preces públicas feitas, por exemplo, publicamente numa capela, exorcismos, a água benta, os alimentos benzidos, o confíteur, a esmola dada em honra de Nosso Senhor, de Nossa Senhora ou de algum santo, as bênçãos das pessoas, dos animais, dos locais e todos os objetos que são santificados pelas orações da Igreja de forma litúrgica e prevista pelo ritual, são chamados sacramentais. Esse nome sacramental vem da semelhança que esses ritos têm com os próprios sacramentos. Esses ritos são sinais exteriores, visíveis, que visam produzir em nós a graça de Deus. Todavia, os sacramentos, eles têm uma eficácia muito maior do que os sacramentais. Os 7 sacramentos, eles foram instituídos pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Eles produzem uma graça santificante pela virtude própria do próprio sacramento, e alguns desses sacramentos eles são necessários de forma ordinária para a nossa salvação, entre os quais o batismo. Os sacramentais, ao contrário, eles são meios secundários de obter a graça de Deus. Foram instituídos pela Santa Igreja e nenhum deles é necessário para a nossa salvação. Enquanto os sacramentos, eles produzem a graça santificante, o amor de Deus, a amizade de Deus em nós, por uma virtude que é própria do sacramento, que a teologia chama de ex opere operato, pela própria virtude do sacramento. Os sacramentais, eles nos alcançam graças atuais, auxílios pontuais e unicamente em virtude da oração da Igreja e das disposições do sujeito que utiliza desses sacramentais. Então não basta usar o sacramental, é necessário disposições para que essas graças sejam recebidas, sejam atraídas por meio deste sacramental.
Os sacramentais, eles têm também ainda a virtude de nos conseguir o perdão dos pecados veniais, quando nós temos um verdadeiro arrependimento, nos ajuda a pagar pelas penas devidas dos nossos pecados já perdoados, afastam de nós a influência e as tentações demoníacas e também nos fazem merecer bens espirituais segundo prover a divina providência. E é pela oração da igreja, pela virtude da oração da igreja, que os sacramentais eles tiram toda a sua virtude. E esta oração da igreja, ela tem sua eficácia, porque é uma oração que está unida à oração do próprio Cristo, mediador universal, e também as orações de intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos. E ainda que não sejam meios necessários para a nossa salvação, os sacramentais são meios muito convenientes e muito recomendados pela tradição e pela liturgia da igreja. São meios que devem nos auxiliar na nossa vida terrena, nos ajudando a conseguir a vida eterna. O pecado original, ele trouxe não somente a morte para o homem, mas ainda atraiu para a vida humana diversos males materiais e espirituais, como as guerras, o ódio desmesurado, desequilibrado entre os homens, os mais diversos desastres, os parasitas e animais nocivos que assolam o homem no seu corpo, na sua alma, nos seus bens exteriores, as dores, os mais diversos males que afetam a saúde, os acidentes em geral, tanto para o corpo quanto para a alma. E para rogar a Deus proteção contra esses males, a tradição da igreja sempre recomendou o uso dos sacramentais. Nosso Senhor, Ele deu aos apóstolos e à igreja o poder de abençoar, o poder de expulsar os demônios, o poder mesmo de curar os doentes, não somente pelos sacramentos, mas ainda também através do uso dos sacramentais. E a igreja sempre usou deste poder, abençoando, consagrando por meio dos seus ministros, pedindo a Deus, por meio através desses sacramentais, que se atraia para nossas vidas as bênçãos celestes, se expulse as influências demoníacas, se curem as doenças ou, ao menos, nos dê força e graças para suportá-las de forma mais virtuosa. E esses atos são propriamente atos litúrgicos em que a igreja ela serve de sinais sensíveis. Assim, por exemplo, um sinal da cruz nas bênçãos, a água benta, o óleo que é usado nas mais variadas consagrações, os ritos em que se acendem as velas e que simbolizam a luz do mundo, e Cristo, a luz do mundo, e a graça de Deus deve iluminar as nossas consciências. Em outros casos, se usa o incenso sobre os objetos benzidos para mostrar que esses objetos estão cobertos pelas poderosas orações da igreja e que eles devem nos ajudar, nos lembrar que nós devemos elevar a nossa mente a Deus através das nossas orações, através de uma vida de oração, assim como o incenso ele sobe com um suave odor ao alto. E nós podemos, aplicar também aos sacramentais, como utilidade dos sacramentais, essas palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele diz: as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, porque elas nos lembram o que nós devemos fazer e o que nós estamos fazendo, uma vez que o homem, ele se guia pelos seus sentidos, pelas coisas externas. E também essas coisas, práticas exteriores, elas podem edificar o homem, os homens que as estão observando, o que não sucede com as coisas interiores que ninguém acaba vendo. E assim diz o Evangelho, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E assim, a Igreja sempre recomendou o uso público de sinais católicos. E ainda também, como continua São Luís, uma das razões porque tão poucos cristãos pensam nos seus votos do batismo e vivem com tanta libertinagem, como se eles nada tivessem prometido a Deus, como se fossem pagãos,
é porque eles não portam nenhuma marca exterior que os faça relembrar os seus votos e o seu compromisso com Deus. Daí a utilidade para a nossa vida espiritual do uso dos sagrados sacramentais. Mas não basta usar materialmente dos diversos sacramentais. É preciso usá-los com devoção, usá-los com espírito de oração, usá-los como meios para conseguir a graça de Deus, nos ajudar no caminho da nossa conversão, lembrar que nós devemos sair dos nossos pecados e nos vencer a cada dia, abraçar uma vida de autêntica piedade cristã. São auxílios e são lembranças para nós. Usar dos sacramentais sem nenhuma devoção, esperando deles uma virtude maior do que aquelas que eles têm pela oração da igreja, nós estaremos usando de maneira supersticiosa, como se fosse um amuleto. E não é para isso o uso dos sacramentais. Eles requer uma conversão, requer uma vida de piedade, requer uma intenção séria de mudança de vida. Assim também, por exemplo, usar um objeto benzido como se fosse um preservativo infalível e seguro contra qualquer desastre material que nos possa ocorrer, também seria um uso um tanto supersticioso dos sacramentais. Os sacramentais, eles não têm efeitos infalíveis para as coisas temporais. Eles visam primeiramente as coisas espirituais, a nossa salvação e a nossa conversão. Assim também as nossas orações, elas não têm efeitos infalíveis para as coisas materiais e temporais, né? Visam primeiramente as coisas eternas. E no campo das coisas temporais, como são, por exemplo, as curas e outros milagres, os sacramentais podem nos auxiliar segundo o que a divina providência nos permitir em vista da nossa salvação. Porque às vezes passar por uma certa doença, por uma certa dificuldade corporal, às vezes é melhor para a nossa conversão do que talvez receber uma cura imediata da parte de Deus, porque assim nós crescemos em virtude, em santidade e em paciência. Assim os sacramentais eles podem nos ajudar, nos auxiliar nas nossas coisas, nas coisas que tocam o temporal, contanto que a providência permita e invista sempre do nosso maior crescimento espiritual e da nossa salvação. A eficácia do uso dos sacramentais também depende muito da dignidade e da devoção de quem emprega os sacramentais. Assim, por exemplo, quem vive em pecado mortal, do qual não se quer sair de forma alguma, não vai tirar tanto proveito dos objetos abençoados como aquele que busca realmente o estado de graça e uma união verdadeira e sincera com Deus. Quem não tem fé, quem não tem confiança em Deus, obterá também muito pouco socorro do uso dos sacramentais, assim como aquele que reza duvidando e hesitando. Como diz São Tiago na epístola, peça com fé, sem nenhuma vacilação. Não pense o homem vacilante que alcançará alguma coisa do Senhor, porque é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. E assim também aplicamos a mesma coisa ao uso dos sacramentais, que requer a fé, a esperança, a caridade da nossa parte. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo operou menos milagres nos lugares em que havia menos fé. Por exemplo, na cidade de Nazaré, como ele diz, ninguém é profeta na sua casa. Como diz também, e como nos reporta o Evangelho de São Mateus, e por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. E também são conhecidas de nós as suas palavras depois de algum milagre que ele fazia: a tua fé te salvou, nos indicando que nosso Senhor, ele gosta de recompensar com grandes graças as virtudes e, sobretudo, a virtude da fé divina e viva. E assim devemos ter em conta, né, de como nós devemos usar os sacramentais como realmente um sinal, né, da vida da graça em nós, como um meio que nosso Senhor nos dá para alcançar a vida
crescer na vida espiritual e buscando corresponder à nossa vida interior com este sinal exterior que nós usamos. E entre os mais diversos sacramentais, nós damos uma importância neste dia de hoje, um pouco especial, à festa, por causa da festa de Nossa Senhora do Carmo, a este sacramental que é o escapulário marrom de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário, propriamente, é uma veste, o hábito de Nossa Senhora, o hábito carmelita de Nossa Senhora. 2 pedaços de panos marrom, abençoados e impostos sobre nós por um sacerdote católico, né? São 2 pequenos pedaços de pano que nós usamos na frente e na trás sobre as espáduas, daí o nome escapulário, usamos sobre os ombros, que representa o hábito, o manto de Nossa Senhora sobre nós. Nos diz o profeta Isaías, e essas palavras nós podemos aplicá-las a este escapulário de Nossa Senhora. Eu estou cheio da alegria do Senhor, a minha alma exulta em meu Deus, porque Ele me revestiu das vestes da salvação, Ele me cobriu com o manto de justiça. E o escapulário é isso, uma veste de salvação, o manto de justiça com o qual nós somos revestidos por Nossa Senhora, através do ministério da Igreja. O hábito religioso e o escapulário de Nossa Senhora, que é um hábito carmelita reduzido, que nós podemos portar, é um sinal de pertença daqueles que o levam e que pertence à pessoa de quem essa pessoa o recebeu. E em retorno representa a proteção da pessoa de quem nós recebemos esse hábito. E assim, o escapulário de Nossa Senhora representa da nossa parte que o portamos a consagração, uma pertença voluntária a Nossa Senhora, né? Uma consagração a Nossa Senhora. E da parte de Nossa Senhora, o escapulário representa o engajamento de Nossa Senhora em nos socorrer em todas as ocasiões, particularmente nas ocasiões que se apresenta em perigo para a nossa salvação e em particular na hora da nossa morte. Então, é um contrato, o uso do escapulário é um contrato que nós fazemos com Nossa Senhora. Nós pertencemos a Nossa Senhora e a ela damos a nossa devoção, a nossa consagração, consagramos ela a nossa vida e em retorno recebemos dela o seu engajamento em nos proteger, em nos socorrer nas nossas dificuldades, sobretudo quanto toca a nossa salvação. Esse hábito, Nossa Senhora revelou a um religioso inglês da Ordem do Monte Carmelo, São Simão Stock, como sendo realmente um sinal de salvação, um penhor de paz e de aliança eterna. Contanto, segundo as palavras de Nossa Senhora, que nos traz a tradição, contanto que a inocência da vida corresponda à santidade do hábito. Daí nos dá essa verdadeira noção de um sacramental. Não basta usar o sacramental materialmente, como um símbolo meramente exterior. É necessário que tenha uma correspondência interior. A inocência da vida deve corresponder à santidade do hábito. E a substância desta mensagem ela foi bem compreendida por São Simão Stock, e ela trata justamente de ajudar as almas a atingir a vida eterna, de salvá-las do inferno, e por meio da sua união com a Ordem do Monte Carmelo, a Ordem dos Carmelitas, de Nossa Senhora do Carmo, da qual Nossa Senhora ela se apresenta como rainha. Então, unidos à Ordem de Nossa Senhora do Carmo, nós estamos sob o patrocínio de Nossa Senhora. Nos diz, por exemplo, do escapulário, o Papa Pio XII, não se trata de algo de pouca importância, mas de adquirir a vida eterna em virtude da promessa de Nossa Senhora que a tradição nos relata. Trata-se, pois, de um assunto que é o mais importante de todos e de conduzi-lo seguramente ao seu termo. O escapulário, como veste de Maria, é o sinal e o penhor da proteção da Mãe de Deus na nossa vida. E a Virgem Maria fez essa promessa excepcional a São Simão Stock. Ela se engajou a abrir a porta do céu para aqueles que usarem com devoção o seu escapulário. Ela se engaja a nos dar o fim último, ou seja, a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva para aqueles que vão morrer
revestido com o seu hábito, cobertos com o seu manto. Eles serão preservados do fogo eterno, não permitindo Nossa Senhora que eles morram em estado de pecado mortal, contando que não seja uma devoção meramente externa, meramente material, que não seria uma devoção, mas seja uma devoção verdadeira à Mãe de Deus, com uma grande confiança nela, pelo uso do escapulário. E este seguro de salvação que nos dá o escapulário é uma benfeitoria incomparável que nos faz a Mãe de Deus. É de tal importância que Nosso Senhor nos mostra, nos dias do Evangelho, que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. E o que mais importa na devoção do escapulário é esta garantia da salvação da alma pela devoção a Nossa Senhora. E assim, podemos dizer que algumas verdades da nossa fé constituem o fundamento da devoção ao escapulário. No escapulário nós professamos a fé na retribuição eterna das boas e das más obras. No escapulário, nós professamos conscientes da nossa fragilidade humana e que nós temos precisão da graça de Deus. No escapulário, nós professamos uma invencível confiança na graça de Deus, que sempre nos há de valer se nós abrirmos para Ele as portas da nossa alma. No escapulário, nós professamos a profissão e a intercessão poderosa de Nossa Senhora para a nossa vida, que como mãe não nos abandona. O escapulário, como um sacramental que ele é, um sacramental oficial da Igreja, recebido por revelação, ele exige que nós o portemos com devoção para obter os mais diversos privilégios que ele encerra, as graças e as indulgências que a Igreja também nos concede pelo uso do escapulário. Ele será para nós um sinal de salvação, um sinal de graça, contanto que a inocência da nossa vida corresponda à santidade desse nosso escapulário, desse hábito de Nossa Senhora. São Luís Maria, ele diz que a pessoa que usa o escapulário, ela esteja com uma firme resolução de sair dos seus pecados. Evidentemente que no caso, por exemplo, da fraqueza humana, que é o caso da maioria de todos nós, que se deixam muitas vezes levar pouco a pouco por uma vida desordenada e a cair nos pecados, e ao mesmo tempo conservassem com devoção a Nossa Senhora o seu escapulário, com a esperança firme que Nossa Senhora, em virtude da sua promessa, um dia ela nos ajudará a conseguir graças para mudar de vida e para atingir a nossa salvação. E mesmo por causa das nossas fragilidades humanas e dos nossos pecados, nós podemos perfeitamente crer que Nossa Senhora trabalhará para nos dar a graça para a nossa conversão, que ela fará com que nós não morramos subitamente sem o socorro da religião, ou ao menos sem ter podido nos arrepender de alguma forma. E se for necessário retardar uma morte iminente, a fim de nos dar tempo de nos reconciliar com Deus, de receber os sacramentos, ou ao menos fazer um ato de contrição perfeita, Nossa Senhora certamente estenderá até este ponto da nossa vida a sua solicitude maternal. Isso porque o sagrado escapulário é um desses pactos sagrados cuja duração é sem limites, cujo teor é inviolável e que nos lembra sempre desta confiança que nós podemos ter em Nossa Senhora, que nos foi dada como mãe ao pé da cruz. Nossa Senhora, a Virgem do Monte Carmelo, obterá sempre, sobretudo, a seus filhos que com ela fazem este belo contrato, obterá as graças de prevenção para preservá-los do pecado mortal, proteger nas ocasiões de perigo e buscar e lhes dar ocasiões de santificação e de graça de Deus. E é nesse sentido
que ela disse a São Simão Stock que o escapulário seria um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e um penhor de paz para alcançar a vida eterna por meio de uma aliança eterna. E assim, sem mais delongas, sem muito poder aqui tratar dos vários privilégios e benefícios do escapulário, nós podemos já por isso compreender que o Santo Escapulário nos traz grandes benefícios que nos são concedidos pela poderosa intercessão da Mãe de Deus e pela confiança em Nossa Senhora. Que nós então possamos, continuar, como nos ensina a tradição católica, a fazer o bom uso dos diversos sacramentais que nos dá a Igreja, como que cooperadores do nosso crescimento espiritual, e entre eles o escapulário de Nossa Senhora, que é adornado com muitos privilégios, indulgências, que é reconhecido e recomendado pelos santos, papas, teólogos e muitas almas piedosas em torno, na tradição da Igreja, nos tempos antigos da Igreja, que nos recomendam essa devoção, e que esse uso devido, piedoso, devoto, desse que é um verdadeiro hábito que Nossa Senhora nos cobre, que Ele possa nos garantir a sua proteção, nos alcançar os meios da salvação eterna. Possamos usá-lo, tenhamos consciência disso e usemo-lo com muita piedade, buscando sobretudo imitar as mais diversas virtudes que nos dá exemplo Nossa Senhora e poder crescer em devoção à Mãe de Deus. E pedir a ela, primeiramente, essa graça das graças para bem usar o Santo Escapulário, que a inocência, que a honestidade da nossa vida possa sempre corresponder à santidade desse hábito que ela nos dá a graça de usar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo.